Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fábio e quero dizer para vocês que uma das coisas que eu mais aprecio é a religiosidade. Fui pastor durante 5 anos e acredito eu que desde os meus 7 anos de idade eu estudo a Bíblia e isso me fez muito bem. Às vezes nós temos diversidades no nosso corpo, na nossa alma, mas temos sempre que acreditar que Deus existe. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante que a maioria dos evangélicos não consegue entender. Vou falar sobre o verdadeiro Deus e sobre imagens de escultura. Vamos lá. Vamos começar então em Salmos 115, do 2 ao 8, que é onde fala sobre esculturas. Diz assim, estou lendo numa Bíblia, nova tradução, linguagem de hoje. É uma Bíblia que eu gosto muito de usar. Diz assim, por que é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Os deuses de outras nações são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não pode pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai coisa nenhuma, som nenhum. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que o fazem e os que confiam nele. Bom, para um evangélico normal, ele iria dizer, tá vendo só? Não se pode ter imagem de escultura. Porque a Bíblia diz, não pode ter imagem de escultura, porque uma imagem de escultura nada mais é do que um pedacinho de madeira feito com os olhos, com as mãos, com as orelhas, com a boca, tal. É como se fosse uma representação de algo. Então os evangélicos com certeza diriam, não pode fazer imagem de escultura. Não pode. Tanto evangélicos como judeus também dizem a mesma coisa. Porém, nós temos um aprendizado muito importante lá no livro de Marcos, quando Jesus ele cita praticamente uma parte desse versículo, desses versículos de Salmo. Está em Marcos 8, do 14 ao 21. Quero só fazer uma referência aqui antes, que Marcos 8, 14 ao 21. Primeiro, no capítulo 8, 11, os fariseus pedem um milagre. Por que pediram um milagre para Jesus? No capítulo 11, no versículo 11. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele. Uma prova contra Jesus. E por isso, pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus, ou se não, né?
Jesus deu um grande suspiro, porque Jesus ele era paciente, né? Deu um suspiro e disse: por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco, voltou para o lado leste do lago. Pensa o seguinte comigo. Os fariseus, eles eram uma ramificação de judeus. E eles queriam saber se Jesus era mesmo, de verdade mesmo, se ele era o mesmo usado por Deus, um profeta de Deus. Mas na verdade eles não acreditavam em Jesus. Eles não tinham a capacidade de acreditar que Deus pode usar uma pessoa. Eles acreditavam em Deus, mais pela religião do que pela vivência, pela espiritualidade que tinha. Entendeu? Então eles eram tão religiosos que acabou que a religião virou para eles como se fosse um costume. A criança nasce, ó, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que fazer os estudos, tal, mas crescia e não sabia era de nada. Nem sabia se Deus existia ou não. Eles eram, na verdade, incrédulos, religiosos incrédulos. E Jesus disse: nenhum milagre será feito para estas pessoas. Agora sim nós vamos entrar em Marcos 8, 14 ao 21. Diz assim: os discípulos haviam esquecido de levar o pão e só tinha um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: presta bem atenção agora. Fiquem alertas. Tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Deu para entender aqui o seguinte, nesse versículo? Né? No versículo 15, ele chama a atenção dos discípulos para que eles não sejam incrédulos como os fariseus. Porque o fermento dos fariseus era poderoso e podia fazer com que eles desacreditassem. Eles estavam com Jesus ali, com Jesus sendo usado por Deus. E mesmo assim eles falaram: nós só temos um pão. Aí Jesus diz: tome cuidado com o fermento. O fermento não deixa crescer em vocês a dúvida, como os fariseus e Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. Já estava incrédulo. Já estava, já tinha, o fermento já estava começando a crescer dentro deles. Ele está dizendo esse negócio aí porque a gente não tem pão. Ele não tem resposta para dar para a gente, né? Aí então, no versículo 17, Jesus diz: ouvindo o que eles estavam dizendo, perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Aí Jesus diz, lembra lá daquele versículo, o Salmo 15, do 2 ao 8? Jesus diz assim: vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam.
nem vos lembrais dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês colheram? Eles responderam 12. 5 pão para 5.000 pessoas. E eles ainda trouxeram 12 cestos cheios de pão. E quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas, quantos vocês recolheram? 12. Jesus perguntou novamente: quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles disseram 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entenderam? Então a questão é o seguinte: do versículo de Salmo 115, do 2 ao 8, ele fala sobre as imagens de esculturas, que tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não sai ar, tem mão, mas não pega, tem pé, mas não anda, certo? Parece exatamente que Deus ali estava falando de imagens de escultura, como a Nossa Senhora Aparecida e outras coisas mais. Mas aí Jesus vem aqui e traz a mesma palavra para eles. Parece que vocês têm olhos e não veem. Parece que vocês se esquecem das coisas. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala. O que quer dizer? O versículo fala sobre imagem de escultura? Não. Não fala. O versículo fala de pessoas incrédulas. Os judeus, eles tinham um costume quase maçônico, né? A maçonaria, ela é egípcia, mas os judeus tinham um segredo quase maçônico, um segredo que eles tinham. Os judeus, eles sabiam exatamente o que fazer para agradar a Deus. Sabia exatamente o que fazer para chamar Deus. O que fazer para ouvir Deus. O que fazer, que tipo de sacrifício, como era feito o sacrifício para chamar Deus, a atenção de Deus, para que Deus fosse à guerra por eles. Porque Israel era tão pequeno, próximo de todos os outros países, ainda é, nos dias de hoje, tão pequeno, próximo de outros países. Mas Israel sempre vencia. Algumas vezes venciam. Então, lá em Salmo 115, Deus ele diz: não façais imagens de escultura. Os deuses deles são prata e ouro. O que acontece? Uma pessoa incrédula, ela não acredita em Deus. Uma pessoa rica, milionária, bilionária que nós temos no mundo, porque desde aquela época já existia. O Egito mesmo era um país bilionário, era um reino fantástico. Eles não precisavam acreditar em Deus, eles sabiam que tudo se comprava com dinheiro. Tudo se comprava com ouro e com prata. Então, na visão deles, Deus não existia. O que existia era o ouro e a prata. Eram incrédulos espiritualmente. Os seus olhos eram fechados para ver milagres.
O seu nariz não sentia o cheiro suave da rosa de Saron. Os ouvidos não ouviam, não gostava de ouvir as coisas de Deus. Não abençoava as pessoas com as mãos e nem trilhava o caminho do bem. Sempre o caminho do mal, porque a mente deles estavam fechadas para fazer o bem. E até hoje, nos dias atuais, existem pessoas milionárias, bilionárias, que são verdadeiros imagens de escultura. Não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue falar as coisas de Deus. Principalmente agora que nós temos a internet, a dúvida vem crescendo cada vez mais, o fermento vem crescendo. E Jesus ainda disse em um versículo, será que quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Para continuar falando sobre isso, vamos para o próximo tema, sobre a cura espiritual. Marcos 8, 22 ao 25, diz o seguinte: Depois Jesus e os discípulos chegaram a um povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Pegou o cego e levou para fora do povoado de Betsaida. Certo? E então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: O que você está vendo? O homem olhou e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Conseguiu enxergar as coisas. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte na aldeia. Vamos pegar passo a passo desse versículo. Depois que Jesus saiu de lá do barco, deu uma bronca para os discípulos, porque eles não estavam acreditando que com um pão poderia sustentar até 5.000 pessoas. E disse: olha, vocês não deixem o fermento crescer em vocês. O fermento é a dúvida. Não deixe a dúvida crescer em vocês igual os fariseus. Vocês estão parecendo que tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouve, nem consegue se lembrar de quando eu fiz os milagres. Se eu fiz, por que eu não posso fazer novamente? Então, mesmo Deus que fez antigamente é o mesmo Deus que faz hoje. Às vezes a adversidade é tão grande na nossa vida que parece que esquecemos o que Deus já fez. Às vezes passamos por dificuldades, por momentos difíceis, financeiro, clamamos a Deus e Deus nos ouviu e nos abençoou. Mas foi rápido? Sim ou não? Não. Não foi rápido, não foi de uma hora para outra. Que você de repente está andando na rua e de repente, pá, nossa, eu precisava mesmo de 5.000 reais. Achei. Não é rápido assim. Sabe por quê? Porque olhando bem para o cego de Betsaida, a gente vê que Jesus colocou a mão nos olhos dele
E a primeira coisa que Jesus curou foi a cegueira espiritual. Esse cego não morava em Betsaida. Ele saía de um lugar, de uma aldeia, e ia para Betsaida, porque talvez as pessoas lá fossem ricas e acreditassem mais no dinheiro do que em outras coisas. Então ele ficava lá pedindo esmola. Pedindo esmola, pedindo esmola, pedindo esmola. Aí alguém, por zoar, né? Porque mesmo uma pessoa sem fé, Jesus passa por perto dele. Quando a pessoa está sem fé, nem que não acredita em Deus, mas ele está ali, sempre próximo. Ele passa por lá. Faz milagre? Não. Jesus não faz milagre para quem crê e para quem não crê. Essa é a mais pura verdade. Jesus só faz milagre para aqueles que creem no milagre. Então o que aconteceu? Levaram esse homem para ele e falaram: olha, pega esse cara aqui, porque eles conheciam Jesus, já o tinham ouvido falar. Jesus conversava, fazia palestra para 5.000, mais 4.000, 12.000 pessoas. Todos conheciam Jesus, pelos milagres, pelos feitos, pelo ensinamento. Essas pessoas que só acreditavam no ouro e na prata, essas pessoas que só acreditavam nas coisas maravilhosas, eles olharam e disseram: vamos levar esse cego ali para ver o que ele faz, né? Para tirar sarro de Jesus. Vamos mostrar para ele que, porque esse povo aqui, como é uma mentira absoluta esse negócio de Jesus. Então o que aconteceu, pessoal? Levar o cego. Jesus poderia muito bem ter curado ele ali na hora. Jesus poderia ter posto a mão nos olhos dele e ele começar a enxergar. Curar o corpo. Poderia ter curado o corpo dele. Mas aí, o que aconteceria? O pessoal do Betsaida ia acreditar que era uma catarata, era alguma coisa que tinha no olho. Na verdade, você sempre enxergou e só vinha aqui para pegar dinheiro. Você é malandro, sem vergonha. Mas Jesus não fez isso. Pegou ele pela mão, levou para fora da cidade incrédula que tinha. E Jesus, a primeira coisa que ele curou foi a visão espiritual daquele cego. Ele colocou a mão nos olhos e disse: o que você vê? E ele disse: vejo homens andando como árvores. Então, Jesus precisou curar primeiro a alma daquela pessoa, porque ele estava vivendo num lugar tão incrédulo que ele já estava desacreditando totalmente em Deus. Tem gente que fala assim: não preciso de Deus, o dinheiro compra tudo. Eu não preciso de nada disso, o dinheiro compra tudo. Tem gente que acha que o dinheiro compra tudo, mas o dinheiro traz a felicidade, traz a fé. Quando você morrer, o que vai ser? Eu não acredito no inferno. Eu, Fábio Anderson, não acredito no inferno. Eu acredito que quando uma pessoa morre, o espírito volta a Deus que o deu. E aí você já pensou o sofrimento dessa pessoa ter que olhar para Deus e falar: puxa vida, mas que cara é esse? Ou então a pessoa ama tanto, tanto, tanto as coisas materiais que acaba ficando aqui na Terra
perto das coisas, querendo aquelas coisas, e acaba sendo pessoas obsessoras, como por exemplo, uma pessoa viciada em drogas. Ela acredita que não acredita em Deus, e quando morre, ele vai continuar querendo usar a droga, porque não muda. A única coisa que muda é que deixamos esse corpo e passamos para o outro lado, na mesma fisionomia, da mesma forma, sentimentos, emoções. Não muda, nada muda. Só perdeu o corpo físico, mas o corpo espiritual é exatamente essa forma que nós somos. Então, com todos os desejos e emoções. Então, quando uma pessoa é viciada em droga, com certeza ela vai chegar até ele, até pessoas próximas que estão usando ali uma maconha, vai se juntar a ela e sugar aquela energia para dentro dele. E a pessoa que está usando, que usava duas vezes por semana, vai começar a usar 4, 8, 12, 16, porque ele nunca se sacia. Isso acontece com pessoas gulosas, que comem demais, que não conseguem parar de comer. Aquele espírito vive ali atrás dele, sugando toda a energia da comida. E ele continua sendo com fome, sempre com fome, sempre com fome. Uma pessoa que bebe socialmente, uma cerveja aqui, outra lá, se esse espírito que é viciado em bebida chega até essa pessoa que bebe um pouco, encosta nele, e ele que bebia uma cerveja por mês passa a beber 3, 4, 5, começa a beber, começa a trocar a cerveja que fica fraca para ver se fica mais forte, começa a beber cachaça e acaba destruindo uma família inteira e até se matando. Então o que acontece? Esses encostos existem. Existem encostos. E esses encostos, eles acabam trazendo a desgraça na vida das pessoas. Como tirar esse encosto? Como se desfazer de um encosto? Jesus mostrou claramente. Ele primeiro pôs a mão. Quando o cego foi lá com Jesus, ele também não acreditava que ia ser curado, não. Mas Jesus colocou a mão nos olhos dele e disse: o que você está vendo? Estou vendo pessoas como árvores. Ou seja, ele curou a alma daquela pessoa. E aí depois Jesus põe a mão novamente e diz: e agora que você está vendo? Agora eu vejo tudo certinho. Algumas dificuldades que passamos, por problemas difíceis que passamos na nossa vida, primeira coisa que Jesus faz é curar a alma. Às vezes o sofrimento faz com que seja tão grande, tão forte, tão imenso, que faz com que a gente abra os olhos e diga: não tem mais ninguém que possa me ajudar, só Deus. Levai os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse momento a alma está curada. Nesse momento a alma está curada. E posteriormente as coisas começaram a dar certo. Porque no corpo as coisas começaram a dar certo. Então, eu quis falar sobre isso, sobre as imagens de escultura. Os judeus, eles tinham um segredo de como agradar a Deus,
e acabava chegando nas outras cidades e dizendo: não, Deus não existe, os deuses não existem, essas coisas aí não existem, é tudo pela força do braço. Então Deus estava naquele momento pedindo para que os judeus não fizessem imagens de escultura, não fizessem pessoas que desacreditassem em Deus ou que tivesse fé em alguma coisa. Precisamos ter fé em Deus para que possamos ser curados, prosperar, porque a Bíblia diz: ouve a minha palavra e você prosperará. Para ouvir a palavra, tem que ter Deus, tem que acreditar em Deus. O apóstolo Paulo também diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, precisamos ter fé em Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, acreditar que Deus fará um milagre, mesmo sofrendo. E se lembrar de que o mesmo Deus que já fez no passado é o mesmo que pode fazer hoje. Então, é isso. É uma palavra que me veio e eu achei maravilhosa, por isso quero compartilhar com vocês todos. Tá no YouTube. Se quiser dar like, você dá like. Se quiser... Eu vou estar sempre fazendo esse tipo de coisa, essas pregações. Mas eu não quero ser famoso, só quero trazer Deus verdadeiramente para vocês. No próximo vídeo eu vou falar sobre os dízimos e ofertas, que são coisas que as pessoas se enganam hoje. Acredita que dando dinheiro para pastor na igreja, 10% na igreja, isso fará com que ela prospere. Não é assim não. Então, aguarde o próximo vídeo. Deus os abençoe.